Já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Todos os dias com você, um capítulo novo, 1189 capítulos para vencermos aí a Bíblia toda, mas a gente não para quando o último capítulo do Apocalipse vai ser estudado. A gente volta para Gênesis e começa tudo de novo, não há intervalo, não há férias, a Bíblia é todo dia. Quanto mais você estuda a palavra, melhor a sua perspectiva da vida. Você vai entender melhor a vida, os nãos, os sims, os empecilhos, os caminhos, quais caminhos seguir. É um desafio muito grande, né? E eu tenho a alegria de poder compartilhar um capítulo com você todos os dias. Hoje, o capítulo 10 do primeiro livro de Samuel. Nós vamos fechar a história de ontem, né? Ontem nós deixamos Samuel dispensando o moço que acompanhava Saul na busca das jumentas, né? Eles nem sabiam o que estava acontecendo direito. E agora o capítulo 10 ele fecha essa ideia, a conversa de Saul, ou de Samuel com Saul, né? O maior por menor aqui, e a unção de Saul como líder, né? Como príncipe do povo de Israel, como rei do povo de Israel. Então o capítulo 10 vai trazer isso, a confirmação. Saul passa por uma transformação. Ontem eu mencionei que muita coisa se fala sobre Saul, né? Um belo rapaz, inteligente, ele é firme, vai buscar as coisas que o pai pediu, persistente e tal, mas não fala das coisas espirituais. Ele nem sabia quem que era o vidente, o homem de Deus, né, que estava naquela cidade. O seu moço sabia, mas ele mesmo não sabia. E aí a gente vai entendendo um pouquinho a vida, é aqui que o coração dele é mudado, no capítulo 10, e a gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Eu quero agradecer a você que é Anjo da Esperança e que tem contribuído com suas doações para que a Rede Novo Tempo possa seguir o seu processo de pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Muitas coisas acontecem aqui, muitos resultados lindos, de vez em quando lá nos Anjos em Ação a gente sabe, alguns programas específicos aí sobre os Anjos da Esperança, você vai conhecendo algumas histórias de mudança de vida, olha, mudança de vida, é o que vai acontecer com o coração aqui de Saul, mudança de vida, porque você, Anjo da Esperança, tem feito a sua parte. Se você quiser também se tornar um Anjo da Esperança, é muito simples, temos um site aqui, anjosdaesperanca.com. Ali você vai conhecer melhor o trabalho dos Anjos da Esperança e vai poder também fazer suas perguntas e também tomar a sua decisão de ser um anjo. Que Deus possa lhe abençoar. Está aqui, ó, anjosdaesperanca.com é o nosso site, procure lá. Vamos orar? Pai querido, nós temos o maior desejo de pregar a Tua Palavra. E estamos encontrando um ambiente fértil, liberdade religiosa, podemos abrir a Bíblia em qualquer lugar. Há muitas pessoas que estão sedentas pela palavra, pela Tua Palavra, e nós gostaríamos de ser usados pelo Senhor. Nesse momento agora, quando vamos estudar a Bíblia, quando vamos abri-la diante das pessoas que a gente não está vendo, mas acredita que estão aí, são milhares, centenas de milhares de pessoas que vão assistir, vão ver, vão ter o coração transformado também pela palavra, pela Tua Palavra. Então, abençoa-nos neste momento por Cristo. Amém. Vamos lá então, capítulo 10. A gente fecha então a ideia de que agora Saul foi escolhido, recebe a unção, é o primeiro verso do capítulo, tomou Samuel. Eu já expliquei isso, que a Bíblia não foi escrita em capítulos, né? Talvez esse primeiro aqui, verso, estivesse ligado ao capítulo 9 como final dessa ideia toda, mas está aqui, a gente não tem problema em seguir. Tomou Samuel um vaso de azeite, ele o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a tua herança, o povo de Israel? Então, o que você está passando, tem muito essa questão de pergunta, né? Uma pergunta indireta, uma pergunta que poderia ser uma afirmação, mas Deus não está te ungindo para você ser o cabeça, ser o príncipe, né, dessa sua herança, do seu povo? Quando te apartares daqui, 3 coisas vão acontecer. Então, Samuel já diz, 3 coisas vão acontecer com você ao sair daqui. Uma para ter confirmação,
não é, de que não era brincadeira aquela história. Né? Já que ele não viu quem era o homem de Deus, ele não sabia, já que ele fala aqui sobre todas as suas características, eu queria falar uma coisa sobre características. Judas tinha todas as características, mas deu no que deu. Então, quando Jesus conta a parábola das duas casas iguais construídas, uma estava sobre a rocha e outra sobre a areia, as casas eram iguais. Você olhando de longe, não saberia qual era melhor, qual era pior. Mas só a tempestade faria com que alguém descobrisse qual era a que estava firme na rocha. A que não estava firme na rocha, na tempestade ruiu, a que estava firme ficou ali, fundamentada na rocha. A gente não pode julgar o livro pela capa, né? Ou feia ou bonita. A gente não pode julgar, é o conteúdo dele. O conteúdo que vai dizer se ele é bom ou não. Você olha para uma pessoa e diz assim, uau, né? Uma moça está procurando alguém para ser seu companheiro de vida e encontra um rapaz lindíssimo, o rapaz encontra uma moça linda, nos padrões aí da sociedade onde vivem, né? Lindo, linda. Mas o que tem dentro ali? Então, eu não estou dizendo assim, se casa com uma pessoa feia que é garantido. Não é isso também. Não dá para julgar o livro pela capa. Mas a gente tem que ter mais elementos para escolher alguém para o casamento. Eu sei que estou falando para jovens solteiros. Mais elementos. Não é só o que a gente vê. Judas era um espetacular, formado, versado em economia. Saul também era bonitão, era forte, etc., maior que todos, mas a gente tem que ver o conteúdo. E alguma coisa vai acontecer aqui. Então, Samuel diz assim, 3 coisas vão acontecer. Você vai se apartar de mim hoje e vai achar 2 homens, junto ao sepulcro de Raquel. Era o caminho no território de Benjamim, em Zelza. Já deu até o local, tá? Eles vão dizer para você, achar as jumentas que fosses procurar. Agora o teu pai está preocupado, o pai está dizendo assim, o que eu vou fazer? Não achei meu filho, não acho meu filho. Onde está meu filho? Muito bem, Deus resolveu o problema da jumenta, está tudo resolvido, mas e o filho, onde está? Então, primeiro sinal, né? Segundo sinal, 3 homens agora estão levando lá 3 cabritos, 3 bolos de pão e um odre de vinho. Não é? Eles estão indo aqui no carvalho de Tabor. E o que eles vão fazer? Eles vão saudar você e vão dar 2 pães que você receberá da mão deles. Ok? Tá, segundo sinal. Terceiro sinal, Gibeá de Elohim, ou Gibeá Elohim. Tem uma guarnição dos filisteus ali, verso 5. Você vai entrar na cidade e você vai ver um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltério, saltério, tambores, flautas, harpas, é um culto tremendo, ali uma celebração, e eles estarão profetizando. Aqui o profetizando, alguns entendem como falando línguas estranhas, gritando e tal, mas profetizar é ser a boca de Deus, eles estavam falando a palavra de Deus, estavam pregando ao descer ali. Havia música, eles estavam pregando, estavam gritando, dando berros, isso não é profetizar. Profetizar é dizer o que Deus quer para as pessoas que precisam ouvir aquilo. Isso é profetizar. Então eles estavam lá tocando, profetizando, e o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles e tu serás mudado em outro homem. Você vai mudar. Precisar mudar? Precisar mudar. Precisar ter uma experiência? Precisar ter uma experiência com o Espírito Santo. Uma experiência de profeta. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Pode fazer. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal. E lá em Gilgal, não é? Eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias você vai me esperar ali, verso 8, até que eu venha ter contigo
e te declare o que hás de fazer. Saul não estava livre para fazer o que ele queria fazer. Isso não é o plano de Deus. O plano de Deus nunca foi que o rei fizesse o que desse na telha dele. Eu vou derrubar essa parede e fazer. Eu vou entrar numa guerra agora aqui. Agora eu vou confiscar tudo. Não era para ele fazer o que queria. O rei estava sendo colocado ali para fazer a vontade de Deus, porque por isso que havia um profeta. E você percebe na história de Israel que tem o rei e tem o homem de Deus. Tem o profeta e tem o rei. Tá? É o ungido, o rei ungido, representando a liderança, mas ele não podia fazer o que queria. Então você vai lá, depois eu vou te dizer o que você deve fazer, tá bom? Bom, sucedeu que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, ele ouviu esses 3 itens, Deus lhe mudou o coração e todos estes sinais se deram naquele dia. Ele recebeu uma impressão muito forte. Deus não muda o coração de quem não quer. De uma certa forma, ele ficou ali convicto de que Deus estava dirigindo todas as coisas. E quando começaram a suceder os 2 homens, os 3 homens, depois os profetas, ele viu que a coisa era muito séria. A partir dali, ele não podia ser mais a mesma pessoa. A partir dali, ele era o príncipe de Israel. Ele era aquele que faria o povo não ganhar batalhas, porque esse era o medo dos israelitas quando pediram um rei. Era um dos medos. Temos que ter alguém para conduzir a gente à vitória sobre os filisteus. Esse era o propósito. Mas ele precisava ser muito mais do que isso. É um ungido, é um símbolo de Cristo. Para guiar o povo, baseado na palavra de Deus, baseado nos ensinamentos dos profetas. Toda hora que tem um rei aqui, tem um profeta. Tinha profetas lá em cima, quando o reino se dividiu, depois de Salomão. O reino do norte, depois teve a capital Samaria, e o reino do sul, a capital foi Jerusalém. Então estavam lá. Mesmo que os de cima tinham feito lá um culto diferente, lá sacerdotes com um sistema diferente, o profeta estava lá. O profeta e Acabe, Elias e Acabe, né? Acabe foi um rei terrível. Estava lá, firme. Profeta para orientar o rei. Profeta para orientar Davi. Profeta para orientar Salomão e assim por diante. Então não era para fazer o que queria. O coração dele foi mudado. Chegando eles a Gibeá Elohim, onde os profetas estavam lá, onde tinha a guarnição dos filisteus. Os filisteus já começaram a ver que tinha alguma coisa diferente ali. Olha o propósito de Deus aqui, se cumprindo. Eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, verso 10, o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Ele era a boca de Deus, Nabi, a boca de Deus, o profeta. Ele não ficou falando bobagem, gritando, falando palavras que ninguém entendia. Ele falou o que o povo entendia, profetizou. E como ele não era um homem conhecido por ser um profeta, vem aqui uma palavra até de desprezo, e eles começaram a perguntar, aqueles que viviam ali, que é isso que sucedeu? Verso 11 final, que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Eles não sabiam que Saul era rei, ou seria rei. Eles não tinham noção. Foi uma expressão de desprezo. Peraí, está também Saul entre os profetas? Como assim? Então uma frase, não é? Uma frase se cunhou a partir daí, está também Saul entre os profetas? Que negócio é esse? É mais ou menos isso, quer dizer, uma frase que se tornou... Aí ele tinha um tio, o tio pergunta, onde é que você estava? Nós fomos procurar jumentas, verso 14, e fomos até Samuel. O tio sabia quem era Samuel. Então conta-me, o que ele disse? O que Samuel falou para você? Então, Saul respondeu, não, ele falou que as jumentas já tinham sido encontradas. Porém, olha aqui, deu uma dentro aqui, porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Ele foi bem inteligente aqui.
Pois ele vai dar mais uma dessas aí de inteligência. Depois que ele aqui no final do capítulo você vai ver. A gente já vai ali, vou comparar depois. Convocou então Samuel o povo em Mispa e disse aos filhos de Israel ali, verso 18. Deus diz assim para Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Quem está falando isso? Deus. Deus está dizendo assim: eu livrei vocês, eu libertei vocês. Libertei de todos os que os oprimiam. Mas vós Deus não deixou barato não, né? Como a gente costuma dizer, né? Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus. Naquele momento, ele iria dizer quem era o rei. Vocês rejeitaram. Ao vosso Deus que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe disseste não, mas constitui um rei sobre nós. Nós não queremos a teocracia, nós queremos a monarquia, iguais às outras nações, já vimos isso. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Entrem numa fila em ordem por tribo e pelos líderes, pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel fazendo chegar as tribos, foi indicada por sorte, Urim e Tumim, a estola sacerdotal estaria ali. Ninguém sabia quem seria o rei. Todos estavam em expectativa, mas Saul sabia e não declarou o tio dele. Guardou segredo. Positivo, 1 ponto. Não estamos dando pontos, né? Não funciona assim. Mas ninguém sabia. Então foi Benjamim. Tribo essa? Não. Urim e Tumim, Benjamim, sim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, chegaram a Matri e a indicação da família Saul. Quem é? É Saul? É Saul, aqui. Bom, cadê Saul? Cadê Saul, filho de Quis? Onde é que está Saul? Onde é que está Saul? Saul estava escondido no meio das malas. Ninguém o encontrou. O Senhor que revelou isso. Está, verso 22, aí escondido entre a bagagem. Há um certo respeito, humildade, sentindo-se pequeno, com medo. Correram, tomaram dali, diz o verso 23, estando ele no meio do povo, era mais alto que todos, sobressaía por cima do ombro, né? Por cima do ombro dele ainda tinha cabeça e o povo chegava até o ombro. Vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, clamando, viva o rei, viva o rei. Aí estavam dizendo até, né, imagino, é isso que a gente queria, um rei grandão, bonitão, está aí, escolhido pelo Urim e Tumim, Deus está à nossa frente, aí está. Mas tem um porém, declarou Samuel ao povo o direito do reino. Ele falou lá atrás, que nós vimos, né, o que o rei ia fazer, mas esse não é o direito do reino. Ele compilou regras, ele escreveu num livro e pôs perante o Senhor, para o Senhor abençoar. Então despediu Samuel todo o povo para cada um para sua casa. Então vamos só falar um pouquinho sobre isso, nesse tempinho que a gente tem aí. Ele escreveu as regras, como é que o rei devia se comportar. O reino não era do rei, o reino era do Senhor, o reino de Deus. O rei era um representante. Essas regras eram como o rei devia se comportar como um monarca e como o povo deveria se reagir. Então a lei estava ali, ele leu para o povo essas regras, guardou-as num livro, eles deviam seguir. Moisés escreveu também algumas regras e depois alguns reis esconderam, né? Josias achou lá na frente que eles deviam fazer a vontade de Deus. Cada um foi para sua casa, alguns homens que tinham o coração tocado por Deus acompanharam Saul para sua casa, mas os filhos de Belial disseram, como é que esse homem vai poder nos salvar? E desprezaram, não trouxeram presentes, não fizeram nada aí. Porém, aqui é o que eu queria falar no finalzinho, né? Porém, Saul se fez surdo. Às vezes é bom ser surdo, viu? Não ouvir o que as pessoas falam. Aquilo vai fazer mal. Elas estão falando por falar, não é verdade. Pode até ser verdade, então ouça. Não é verdade, é crítica.
é zombaria, às vezes é bom ser surdo, mas lá ele não contou para o tio, guardou segredo, e ele não entrou em guerra aqui com esses homens que não queriam segui-lo. Ok, gente? Vamos lá, vamos seguir em frente. Então, a gente vê algumas mudanças aí de comportamento e tal. Oxalá que o coração dele continue assim, mas nós vamos ver a história. Meu coração e seu. Nós precisamos ter uma experiência com Deus diária para que o coração seja transformado. Topa isso? Então vamos orar. Senhor, transforma o nosso coração. Nós queremos fazer parte da solução e não do problema. Assim como Saul tinha um livro de regras, nós temos a Tua palavra para guiar nossos passos. Que ela seja a primeira em nossa vida, a primeira procura, a primeira palavra, a primeira orientação. E a única, porque é um princípio, são princípios, é a Tua palavra, a Tua vontade. Ajuda-nos para isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, muito bem, terminamos aqui o capítulo 10, amanhã o 11, mais alguns desdobramentos dessa história, a primeira batalha aqui, e a gente vai esperar você.